Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um pão de queijo gourmet caseiro incrível. Dá só uma olhada. Se você seguir todas as dicas que eu vou te dar nesse vídeo, você vai ter um pão de queijo super crocante por fora e macio e cheio de queijo por dentro. Vou dar dicas de congelamento, como assar, temperatura, quanto gastei e quanto me rendeu essa receita. Você pode até mesmo fazer para vender. Então já se inscreve no canal, curte e comenta bastante esse vídeo para eu poder estar trazendo mais receitas para vocês. A primeira atenção que você precisa dar para essa receita é a qualidade do seu polvilho. Isso vai interferir muito no resultado final desse pão de queijo. Eu uso este polvilho aqui da Mafio. Não é propaganda, viu gente? Só vou deixar uma referência para vocês de um polvilho que eu usei e que deu certo. Mas caso você não queira usar dessa marca, ou talvez não encontre aí na sua cidade, use um polvilho que você conheça e sabe que a qualidade é boa também. Então nós vamos precisar de 500 gramas de polvilho doce, ou 4 xícaras de 200 ml, 300 gramas de polvilho azedo, ou 2 xícaras de 200 ml, 30 gramas de manteiga, ou 1 colher de sopa bem cheia, 440 gramas de queijo meia cura, 220 gramas de queijo parmesão em pedaço para ralar, 5 ovos inteiros, 110 ml de óleo vegetal ou meia xícara de 220 ml, 25 gramas de sal refinado ou 2 colheres de chá. Aqui eu tô ralando o queijo na mão, mas se você tiver um processador, vai ajudar bastante e ainda vai economizar seu tempo. Queijo já ralado, agora vamos peneirar os polvilhos. É necessário peneirar para não ficar gruminhos e a massa ficar bem homogênea. Polvilhos já peneirados. E olha o tanto de polvilho que não passou na peneira, gente. Então, nós vamos levar esse polvilho para o liquidificador, para ele ficar bem fininho. Nós vamos bater até esse polvilho virar um pó bem fino. Uns 30 segundinhos já é o suficiente. Eu joguei ele na peneira para peneirar novamente, mas nem foi necessário, ele ficou tão fininho que eu já joguei ele tudo direto. Juntamos o sal com o polvilho, mexemos bem e reservamos essa mistura. Agora, numa caneca, nós vamos juntar o leite, o óleo e a manteiga. E vamos deixar ferver. Não é esquentar, gente, é ferver mesmo até começar a borbulhar.
Mexemos de vez em quando para ajudar a desmanchar a manteiga nesse leite. Já ferveu, então nós vamos juntar essa mistura aos ingredientes secos. Essa massa é bem pesada, então o ideal é nós usarmos a batedeira planetária. Vamos jogando os líquidos aos poucos e batendo. Vamos bater até ficar uma massa bem homogênea. Ela vai ficar assim, parecendo uma massinha de biscuit. Mas ela ainda tá bem quente, então nós vamos continuar batendo para essa massa esfriar um pouco. Ela não pode estar quente. Esse é o ponto, ela já tá bem homogênea, macia e não queima mais a minha mão. Nós vamos colocar os ovos de um a um. Gente, parece que não vai absorver, mas vai. É só continuar batendo. E ela vai ficar assim, bem lisinha. Agora, colocamos o queijo meia cura. Parece bastante aí, mas pode colocar tudo de uma vez que a massa vai absorver. Batemos por uns 2 minutinhos até esse queijo incorporar na massa. Agora jogamos de uma vez só todo o queijo parmesão ralado e nós vamos bater até essa massa ficar bem lisinha. Já tá pronta. E esse é o ponto, uma massa bem macia e pegajosa. Assim que acaba de bater essa massa, ela gruda bastante nas mãos. Então nós vamos levar essa massa para a geladeira e deixar até ela gelar, vai ficar mais fácil modelar nossos pãezinhos. Eu deixei ela na geladeira por umas 4 horas e ela ficou assim, bem mais firme. Para modelar, vou usar um pegador de sorvete, mas se você não tiver, pode ser uma colher mesmo.
Eu vou passando ali na água e fica mais fácil de soltar a massa. Também vamos precisar de óleo para untar as mãos. Se já formos assar, precisamos de uma forma untada. Se for uma forma de teflon, igual essa que eu estou usando, não precisa untar. Passamos óleo nas mãos e vamos fazer as bolinhas. E olha que massa linda que fica! Para cada pãozinho que nós formos modelar, untamos a mão com óleo e passamos a colher na água. Ele não precisa ficar assim tão redondinho, porque no forno ele vai pegar forma. Nós vamos pré-aquecer o forno por 15 minutos a 200 graus, se for um forno a gás. Se for um forno elétrico, a 180 graus. Depois do forno já pré-aquecido, levamos para assar. Gente, precisa respeitar essa temperatura de forno. Caso você asse em temperatura mais alta, o seu pão pode ficar tostado por fora e cru por dentro. Não vai ficar legal. Outro detalhe extremamente importante nessa receita é não abrir o forno antes do pão de queijo começar a dourar. O seu pão pode murchar e ficar pesado. Quando tiver já um pouco dourado, nós viramos a forma para dourar por igual. Aqui levou uns 45 minutos para começar a dourar e mais uns 10 minutos para finalizar. E já estão prontos. Olha que perfeição, gente! Eu fiz cada pãozinho com mais ou menos 55 gramas cada, mas você pode fazer o tamanho que desejar. A massa toda pesou mais ou menos 2,350 kg e me rendeu 45 pãezinhos. O valor gasto nessa receita foi de R$ 52,00 e me custou R$ 1,15 cada pãozinho. A quantidade dos ingredientes vai estar nessa receita, em gramas e em xícaras, mas se vocês tiverem uma balança, eu recomendo que vocês pesem. Para congelar, nós fazemos as bolinhas, colocamos numa forma e congelamos. Quando já estiverem congelados, nós colocamos num saquinho para alimento e voltamos ele para o freezer. Para assar esses pães já congelados, nós vamos colocar numa forma e deixar essa forma em temperatura ambiente até o forno aquecer. Aquecemos por 15 minutos e assamos até dourar a 200 graus. É o mesmo processo que nós fizemos no começo do vídeo. E o resultado é essa perfeição. Esse pão é o melhor que eu já fiz, por isso fiz questão de trazer aqui para vocês. Façam aí na casa de vocês também. Vocês não vão se arrepender, eu garanto. Vocês podem voltar aqui no comentário e me dizer o que acharam. Se quiserem ideias de recheios para esse pão de queijo, deixem aqui nos comentários que eu faço o vídeo para vocês. Se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para me ajudar a trazer mais receita como essa para vocês. E até o próximo vídeo.